Nós, como sempre fazemos por aqui, obviamente nós repercutimos as nossas enquetes. Inicialmente, a enquete do dia de ontem. A enquete do dia de ontem, nós repercutimos o seguinte tema aqui no Repórter Cultura. Qual a sua opinião com relação a candidatos como Joyce Hasselmann? Você lembra da enquete do dia de ontem? A Joyce foi uma das deputadas mais votadas, deputada federal, teve uma liderança, exerceu uma liderança lá na Câmara dos Deputados, teve essa oportunidade nas mãos e acabou jogando fora porque os eleitores não gostaram da atuação dela na Câmara dos Deputados. Aqueles que votaram nela se sentiram traídos pela Joyce Hasselmann, porque votaram nela ela veio com um discurso para se eleger, mas depois que se elegeu, praticou atos e ações e comportamentos totalmente diferentes daquilo que ela tinha apresentado aos eleitores. E aí aconteceu que na reeleição ela não se reelegeu, ficou de fora. E agora está se candidatando à Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Está querendo ser vereadora por lá. E aí, o que você diz pra gente aí, na sua opinião, na enquete? Vamos ver como é que ficou então. Olha, 65,7% das pessoas votaram aqui: o eleitor está ligado e não vota em impostores ideológicos. 65,7% está dizendo que as pessoas olham para isso. E se você pegar realmente ela buscando a reeleição, a quantidade ínfima de votos que ela recebeu comparado àquilo que a elegeu como uma das deputadas mais votadas da história da Câmara dos Deputados, realmente me parece que essa opção é o que acontece de fato. O pessoal está ligado aí em quem não cumpre, principalmente na questão mais ideológica, quem vai contra os princípios que o colocam, né, como uma possibilidade lá na Câmara dos Deputados ou em qualquer cargo público. 32,4% dizem que o eleitor tem memória curta e vota novamente mesmo diante de contradições. Isso, dentro desse percentual que está aqui, a gente sabe que acontece de fato também. Então acho que a nossa enquete ficou muito equilibrada com aquilo que de fato acontece na realidade do eleitorado brasileiro. E teve uma pequena parcela aqui, 2%, que diz que esses políticos merecem uma segunda chance. Tá bom, vocês votaram, participaram e interagiram com a gente no dia de ontem, e a gente convida você agora a interagir no dia de hoje com a nossa enquete, que já está sendo distribuída aí também nos grupos de jornalismo da Rádio Cultura. Eu já vou colocar para você à disposição no Facebook, no YouTube, enfim, para que você também possa votar, participar, interagir e compartilhar. Principalmente aí, compartilhe a nossa enquete, além de votar, compartilhe a nossa enquete nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso aí ao nosso conteúdo. A gente está repercutindo aqui na nossa enquete do dia de hoje uma operação contra o golpe chamado Golpe da Garra Fraca em máquinas de pelúcia, que respinga aqui em Santa Catarina. Por quê? Porque essa operação contra fraudes em máquinas de bichinho de pelúcia teve 2 mandados cumpridos em Itapema e Tijucas. Começou pela Polícia Civil lá do Rio de Janeiro essa investigação. A investigação contra o chamado golpe da garra fraca, em alusão à incapacidade da máquina de agarrar os brinquedos, é da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas respingou em solo catarinense ontem, quarta-feira, com mandados de busca e apreensão em Itapema e Tijucas. E aí, vamos lá. Agora vamos repercutir esse assunto no dia de hoje aqui. Você pode, inclusive, como já fizeram ouvintes aí, você pode mandar o seu depoimento, aquilo que você já passou durante a utilização desse tipo de máquina, o que você já conseguiu ganhar nesse tipo de máquina. Mas aqui na enquete é o seguinte: você, utilizando esse tipo de equipamento, já conseguiu capturar um brinquedo? Então você utilizou e conseguiu capturar um brinquedo, sim ou não? Aí tem também as pessoas que nunca utilizaram esses equipamentos. Então a resposta tem 3 alternativas: sim, não, e a terceira alternativa: nunca utilizei esses equipamentos. Então, se você utilizou, conseguiu retirar um brinquedo lá de dentro, sim ou não? E a outra alternativa é: nunca utilizei esses equipamentos. Então, repercutindo o golpe da garra fraca aqui na nossa enquete do dia de hoje. E não só na enquete, mas também você pode mandar aí o seu comentário, a sua experiência com esse tipo de equipamento.
Sabe que eu nunca tive muita sorte com esse tipo de equipamento, Odair. Nunca tive muita sorte, acho que eu sempre caí nesse tal do golpe aí da garra fraca. Olha, eu já consegui, né? E aí fica aquela história, sabendo do golpe, a gente não está falando aqui que todos os prestadores de serviço nessa área estão aplicando o golpe, né? Tem gente que sempre se aproveita e está aplicando. Mas aí, nessas máquinas que se aplica o golpe, quando o camarada consegue pegar, ele se acha, né? Ah, consegui. Ludibriei a máquina. Eu sou um asno. Um as no equipamento. No equipamento, exatamente. Muito bem. Vamos lá. Vamos continuando aqui com mais notícias para você. Os bombeiros militares catarinenses foram enviados para auxiliar no combate aos incêndios no Mato Grosso do Sul. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, decidiu enviar bombeiros militares para ajudar no combate aos incêndios florestais no Mato Grosso do Sul. A equipe será destinada às cidades de Corumbá, Miranda e Aquidauana, que estão fortemente impactadas pelas chamas. Na última quarta-feira, ontem, portanto, o governador acompanhou a partida do comboio em um evento realizado no Centro Administrativo do Governo do Estado. A operação foi batizada de Operação Pantanal e está prevista para durar cerca de 15 dias, com a possibilidade de revezamento das equipes para garantir a continuidade das atividades e a segurança dos bombeiros. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o coronel Jefferson de Souza, informou que o grupo é composto por 20 profissionais, todos eles especializados em combate a incêndios, inclusive com experiência já no Pantanal, adquirida entre 2020 e 2021. Muito bem, né? Mais uma vez aí o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina atuando em outro estado por conta de alguma catástrofe climática, como foi aqui no Rio Grande do Sul recentemente, e agora sendo enviados também para o Mato Grosso do Sul para combate às chamas por lá. É o nosso Corpo de Bombeiros atuando não só aqui para o povo catarinense, mas atuando também para ajudar, apoiar outros estados que necessitam, e nesse momento certamente essa questão das queimadas é um problema seríssimo para o país, apesar de não haver assim uma movimentação muito grande da mídia nacional. Eu fico só imaginando, independente de qualquer coisa, de viés ideológico político, eu fico só imaginando, se essa situação atual estivesse acontecendo no governo anterior, como estaria a mídia nacional? Você ligaria a televisão? Você aí do outro lado, você imagina isso? Você já tentou imaginar o que seria a mídia nacional se essa situação das queimadas no Sudeste, lá no Centro-Oeste, lá na Amazônia, estivesse acontecendo no governo anterior? Como estaria a mídia nacional hoje? Eu fico imaginando como estaria. Olha, agora a gente vai repercutir aqui uma situação triste, né? Triste por conta de termos ainda pessoas que têm esse tipo de visão e que nem tomam o devido cuidado, pelo menos quando divulgam esse tipo de visão por aí. E as plataformas digitais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp tá aí, você pode se comunicar, é uma ferramenta fantástica de comunicação, só que essa ferramenta deixa rastros. E se cai em mãos de pessoas que, né, não gostam muito de você, que querem utilizar isso de alguma outra forma, acontece o que aconteceu ali em Barra Velha. Crime contra candidatas deve ser investigado após áudio vazado. O Ministério Público apura a suspeita de crime de discriminação contra mulheres candidatas às eleições municipais em Barra Velha. Por quê? Porque esse áudio foi vazado por um apoiador, por um cabo eleitoral lá em Barra Velha. As investigações não dão conta ainda da identidade de quem vazou esse áudio e de quem
também produziu esse áudio aqui, mas aconteceu ali em Barra Velha. Isso porque um morador da cidade gravou e divulgou um áudio com palavreado constrangedor e humilhante contra as candidatas. O promotor Francisco Ribeiro Soares, da primeira Promotoria de Justiça de Barra Velha, instaurou notícia de fato para apuração, uma vez que o Código Eleitoral determina que é crime assediar, constranger ou humilhar por qualquer meio candidata ou a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, à sua raça, cor ou etnia. E o camarada ali usou por 2 vezes a expressão calcinha no joelho. Nós vamos ouvir o áudio. Você vai ouvir o áudio e vai tirar as suas próprias conclusões a respeito do que falou esse cabo eleitoral, esse apoiador de algum candidato lá na cidade de Barra Velha. Acompanhem o áudio que foi vazado então e que está gerando toda essa situação aqui no estado de Santa Catarina, especialmente ali no norte, em Barra Velha. Barra Velha não elege vereador nem prefeita mulher. Há uma possibilidade bem remota, assim, a esquecer que vai entrar uma. Nada contra, é uma opinião minha. Mas é assim, muito difícil, assim, vai entrar lá com a calcinha no joelho, entendeu? Não, Barra Velha não elege mulher. Não, a nossa perspectiva mostra isso, né? Barra Velha não elege mulher. Pode ser que eleja, bom, tomara que eleja, independente do partido. Mas é muito difícil, muito, muito. Como eu falei, com a calcinha no joelho, talvez ponha uma. Pois é, né? Resta saber o que o cara quis dizer aí com a calcinha no joelho. E o camarada viu que ele não consegue nem falar direito, ele não conseguiu nem falar a palavra retrospectiva. Ele quis dizer que na retrospectiva do município de Barra Velha é difícil de eleger mulher, enfim. E mandou esse áudio em algum grupo, mandou esse áudio por aí e, logicamente, veio à tona o áudio desse cidadão e agora ser descoberto, e vai ser descoberto, obviamente, quem é o autor desse áudio, ele vai pagar. E olha só, o autor da conduta pode ser punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Com a notícia de fato, a Polícia Civil de Barra Velha deve avaliar a instauração de um procedimento para a apuração do crime. E você, que está aí ouviu o que o camarada falou lá? O que você acha desse áudio? O que você acha dessa visão dele, desse comentário dele? O que você acha? Escreve aí pra gente também, para que a gente possa repercutir aqui no Repórter Cultura. Olha, vamos falando de um caso que teve bastante repercussão no dia de ontem, também na terça-feira, que foi o INE Nacional, né? Que a gente ouviu aí, inclusive repercutimos aqui no Repórter Cultura. A campanha de Guilherme Boulos, do PSOL, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, decidiu apagar o vídeo do seu canal no YouTube que mostrava um trecho do hino nacional cantado em linguagem neutra durante um comício eleitoral realizado no último sábado, dia 24. O evento, que aconteceu na Zona Sul de São Paulo, contou inclusive com a presença de ministros de Estado e do ilustríssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No comício, a cantora alterou o trecho do hino nacional de Dos Filhos desse Solo para Desfilhas desse Solo. A modificação gerou polêmica e o vídeo completo, que tinha mais de 2 horas de duração, foi removido. Em nota divulgada, a campanha de Boulos negou ter autorizado qualquer alteração na letra do hino. A responsabilidade pelo ocorrido foi atribuída à produtora do evento. Segundo a nota, a produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o hino nacional. Aí eu imagino só eles numa mesa redonda, discutindo as ideias, e a mulher pensou, que ideia brilhante, vou meter um Desfiles desse Solo, brilhante ideia, e passou e foi aprovado, e chegou no dia de cantar, e o Boulos cantando com uma emoção
incrível ali o hino nacional. E agora deve estar ouvindo bronca, deve estar ouvindo até agora aí a mulher que cantou esse hino nacional. Pois é, e aí é o típico tirar da reta. Não autorizei. Isso é responsabilidade da produtora do evento. Poxa vida, é uma organização total, né? Eles não organizam os eventos deles, deixam por conta de produtora e enfim. E aí tira da reta rapidinho quando o negócio começa a, entre aspas aqui, feder. E é o que aconteceu. Não repercutiu bem? Você não ouviu? Você não chegou a ouvir? Acha que a gente está falando asneira por aqui? Então, vamos lá, vamos ouvir novamente a interpretação da cantora. Incrível. Incrível, né? A interpretação incrível do hino nacional, sendo alterada a letra do hino nacional. Vamos lá. Terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, desfiles destes soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. O hino nacional alterado, teve o desprazer agora de ouvi-lo então e repercutiu muito, mas muito mal mesmo. E aí Boulos e toda a sua equipe tiveram que recuar e, enfim, ele deu uma sinalização. Na verdade, esse negócio de coloca e tira e assume e daí culpa outra pessoa. Vamos avaliar. Isso aí pode ser jogada só. Eles fizeram isso para sinalizar para esse grupo, né? Para essa minoria dos LGBTQIA+, enfim, quantas letras tenham por ali. E aí, ok, retiram do ar, mas fizeram o papel deles lá e sinalizaram para esse grupo minoritário. Enfim, pode ter sido estratégia também, e foi de fato, né? A estratégia foi. Dizer que eles não sabiam disso, esse aqui é irmão desse, né? E eu talvez ela queira se referir aos desfiles de 7 de setembro, né? Também nessa letra. Ah, pois é. Desfiles. Pode ser. Os desfiles. Ainda com a letra trocada ali. Pode ser, boa. Pode ser que eles quiseram dizer isso. Eles nem tiveram essa presença de espírito para justificar dessa forma, né? Isso aí. Vamos lá, então. Olha, novo decreto, e é a situação que já foi repercutida aqui no Jornal do Meio-Dia ontem, mas a gente repercute aqui no no Repórter Cultura, no nosso giro de notícias, porque, inclusive, a gente repercutiu lá atrás esse assunto, foi tema de enquete. Novo decreto permite alistamento militar voluntário de mulheres a partir dos 18 anos. A partir de 2025, o ano que vem, portanto, mulheres que completarem 18 anos poderão se alistar voluntariamente no serviço militar, conforme decreto publicado ontem, quarta-feira, no Diário Oficial da União. A medida estabelece que o alistamento feminino ocorrerá em municípios selecionados, conforme o Plano Geral de Convocação. O decreto estipula que as mulheres poderão se apresentar voluntariamente entre janeiro e junho do ano em que atingirem a maioridade. Anteriormente, a participação feminina nas Forças Armadas estava restrita a profissionais admitidas por meio de cursos de formação de suboficiais e oficiais. Agora poderão ser soldadas, então. Após o alistamento, as candidatas passarão por etapas de seleção, que incluem inspeção de saúde e a incorporação, a qual começa em um ato oficial e culmina na conclusão de um curso de instrução para funções básicas. A desistência do processo é permitida até o ato da incorporação. A partir desse ponto, o serviço militar se torna, então, obrigatório, com as militares sujeitas a deveres e penalidades previstos na legislação. Então tá aí, aqui quando a gente fez a enquete, a maioria das pessoas concordaram que as mulheres poderiam servir, inclusive muitos comentários que deveria também ser obrigatório, né? Como é para os homens, igualdade de gênero também aí nas Forças Armadas. Se é obrigatório para o homem, poderia ser obrigatório para as meninas também, mas
a maioria achou que deveria ser realmente voluntário e poderia ser voluntário essa entrada das mulheres nas Forças Armadas aí a partir dos 18 anos, e esse decreto então foi aprovado e editado no Diário Oficial de ontem. A partir do ano que vem, as mulheres podem se candidatar e entrar aí para as Forças Armadas como soldadas, nos serviços básicos, e não só em cursos aí como em cursos especiais, né, como suboficiais ou oficiais das Forças Armadas. Muito bem, e o governo pretende propor taxação das Big Techs neste semestre ainda neste semestre, o governo pretende enviar ao Congresso uma proposta para taxação das Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia, disse ontem, pelo menos, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. Ele esclareceu que o texto tramitará de forma separada do projeto de lei de orçamento de 2025, que será enviado nesta sexta-feira, amanhã, portanto, ao Legislativo. Muito bem, você está vendo ali as Big Techs. Quando a gente fala de Big Tech, nós estamos falando aí do Google, estamos falando da Meta. A Meta é que administra aí o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, tem o YouTube, tem a Apple, tem a Microsoft, tem a Amazon, tem o aplicativo de mobilidade ali, que é o Uber também. Enfim, as Big Techs estão na mira do governo. Obviamente que são empresas que atuam no Brasil. A questão deles pagarem impostos, até aí não vejo problema nenhum das Big Techs também pagarem impostos, né? A questão da taxação, tem que ver até que ponto essa taxação vai interferir nos serviços, até que ponto, de repente, os serviços que hoje são gratuitos aí do Facebook e dessas plataformas continuam sendo gratuitos na medida em que são taxados. Tudo isso tem que ser avaliado, mas estão sim na mira do governo federal, que não cansa de taxar. O problema não é a taxação, o problema é que a gente sabe que a taxação é para cobrir rombo, não é para melhorar a vida do cidadão, mas é para cobrir rombo do governo federal, que não está nem aí, nem um pouco preocupado com o controle dos gastos públicos. E isso é um dos pontos que a nossa economia, que apesar disso está indo bem. Então os nossos empresários, nossos empreendedores precisam tocar a vida. Então pagam imposto pra caramba, né? Dão o suor, os trabalhadores dão o seu suor, o seu sangue aí todos os dias, continuam pagando altíssimas e elevadas taxas de impostos, mas o governo não faz a sua parte. E aí o risco, o juro fica elevado por causa do risco das contas públicas, a inflação ameaçada de subir por conta do risco das contas públicas, e o governo taxando e taxando e taxando. E sabe qual que é a expectativa de arrecadação do governo com essa taxação? De 4 a 5 bilhões de reais com a taxação das Big Techs, seguindo aí, claro, uma tendência já da Ásia, por exemplo, que alguns países europeus também, que já tem essa taxação das Big Techs. Como tu disse aí, as maiores são a Meta, né? Google e a Amazon também entrando aí nesse grande globo das Big Techs. Muito bem, a questão de taxar as Big Techs, são empresas, tem que entrar, se eu tenho uma empresa nacional aqui que é taxada, uma empresa que é ligada ao mercado de tecnologia e internacional, tem que ser taxada também, não há problema nisso, desde que haja, né, uma questão justa. Mas a questão que a gente coloca aqui, sempre levanta, é o que se faz com tanta grana. São mais 4, 5 bilhões, que é grana que a gente nem imagina quanto seja, e vai para um poço sem fundo, infelizmente. E para a gente fechar o nosso giro de informação nesta manhã de quinta-feira, falando agora de Banco Central, que está na linha dessa questão que a gente vinha comentando aqui. O Galípolo foi confirmado como indicação do governo Lula para a presidência do Banco Central. O atual diretor de política monetária da instituição, Gabriel Galípolo, disse que é uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado ao posto. Ele falou brevemente com a imprensa após o anúncio de seu nome pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. Galípolo acrescentou ainda que não responderia a perguntas dos jornalistas presentes para respeitar a instituição e a do processo, uma vez que seu nome ainda será sabatinado e precisará ser aprovado pelo Senado Federal. A gente sabe que o Senado Federal não reprova
ministro do Supremo Tribunal Federal, não vai reprovar o nome do Galípolo também, não há nenhuma expectativa nesse sentido. E aí vem a situação, o governo Lula, a pessoa Luiz Inácio Lula da Silva tem criticado muito e constantemente o atual presidente do Banco Central, mesmo que os outros indicados que estão lá dentro do próprio Lula tenham votado sempre junto, né? Não é o presidente do Banco Central que vota quando tem que manter juros, aumentar juros ou diminuir juros. É uma bancada que faz essa votação, e mesmo que os indicados que já estão lá no Banco Central do governo federal votem junto, o alvo sempre tem sido o atual presidente Campos Neto, lá do Banco Central, por parte da esquerda e por parte também do presidente Lula. Pois é, agora resta saber como será a atuação do Galípolo a partir do ano que vem à frente do Banco Central. Ele tem falado em entrevistas que ele já concedeu que vai ser uma atuação técnica, mas a gente sabe que o que já aconteceu no passado, quando o presidente e o PT, enfim, tiveram a oportunidade de indicar presidentes do Banco Central, os juros baixados na marreta e não na questão de forma técnica, geram mais inflação e geram prejuízos que a gente já sabe quais são aí para a nação brasileira. Então, o Galípolo está fazendo um jogo de cena. Logicamente que qualquer coisa que ele fale agora já começa a refletir nos juros futuros. É assim que funciona o mercado. O mercado tem o mercado presente, mas tem o mercado futuro, que funciona também nessa questão principalmente dos juros. E o dinheiro que é emprestado, ele não é emprestado para você ter agora. O dinheiro que você investe, né? Os investidores estão olhando sempre no médio e longo prazo também. Por isso que alguém que vai assumir o Banco Central no ano que vem, o que ele fala hoje já começa a refletir no mercado. Por isso ele tem sido ponderado nas suas colocações, mas resta saber se as ações dele também vão ser ponderadas do jeito que ele está falando no momento. Aguardar para ver. E assim a gente encerra então esse giro de informação nesta manhã de quinta-feira para você.